Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje. Neste vídeo, falaremos sobre a apreensão de um petroleiro venezuelano por forças dos Estados Unidos e do que isso pode significar em um contexto de tensões que estão rapidamente fugindo do controle. Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, o governo dos Estados Unidos apreendeu um petroleiro perto das águas costeiras venezuelanas, um navio-tanque de grande porte chamado Skipper, durante uma ação anunciada por Trump em Washington e executada por forças da Guarda Costeira, com o apoio de unidades especiais, helicópteros e da Marinha dos Estados Unidos, que há meses está destacada no sul do Mar do Caribe. As autoridades americanas afirmaram que o navio estava sob sanções dos Estados Unidos desde 2022, por participação em uma ampla rede, transportando petróleo iraniano e venezuelano em violações às sanções, e que incluíam até mesmo a Coreia do Norte. E, de fato, a embarcação havia saído do porto de Puerto José, na Venezuela, carregando cerca de 1 milhão de barris de petróleo, e navegava rumo a Cuba quando foi abordada. O governo venezuelano reagiu com fúria, classificando a apreensão como um ato de pirataria internacional e um roubo flagrante dos seus recursos naturais, com o regime do ditador Nicolás Maduro prometendo levar o caso a organismos internacionais. Tudo isso ocorreu em meio a meses de crescente pressão dos Estados Unidos sobre o regime de Maduro, incluindo fortes sanções econômicas, movimentações militares por todo o Caribe, ataques contra embarcações envolvidas no narcotráfico e a designação de Maduro como líder de organização terrorista e o aumento da recompensa pela sua captura para os 50 milhões de dólares. Por isso, a importância dessa apreensão não está apenas no fato isolado de um navio ter sido abordado e capturado, mas no contexto maior de toda essa ação, ao atacar um componente vital da economia venezuelana, que é o setor do petróleo. Os Estados Unidos sinalizam que pretendem estrangular financeiramente o regime de Maduro. Além disso, a operação ocorreu com amplo suporte naval e aéreo norte-americano na região, confirmando que todos aqueles meios navais não estão ali apenas para fazer pressão, mas para serem efetivamente usados em ações reais. Isso tudo nos leva a uma questão crucial. Essa apreensão de um Peter Bloco 6 oleiro ao largo da Venezuela pode indicar a intenção dos Estados Unidos de realizar um bloqueio naval na região. Para responder essa pergunta, precisamos primeiro falar sobre o que exatamente é um bloqueio naval, porque o termo às vezes é usado de forma imprecisa. Um bloqueio naval é uma ação militar em que uma marinha impede por força que navios entrem ou saiam de portos ou águas territoriais de um país, geralmente com o objetivo de estrangular economicamente e logisticamente esse país. Ao contrário de simples sanções econômicas ou apreensões pontuais, um bloqueio envolve uma presença militar contínua e ações permanentes contra o tráfego marítimo, com o uso da força letal, sendo uma constante nessas operações. Historicamente, bloqueios navais são considerados instrumentos de guerra ou coerção extrema. E em muitas situações, um bloqueio naval é visto como um ato de guerra no direito internacional, principalmente se for imposto unilateralmente. A história está repleta de casos e bloqueios navais, como durante a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865, com o bloqueio da União sobre os Estados Confederados, tendo sido uma das maiores operações de bloqueio naval da história, durando meses, visando cortar as exportações de algodão e importações de suprimentos para os estados separatistas do Sul. Nas duas guerras mundiais, os bloqueios navais também foram amplamente usados, tanto no contexto do Atlântico, Mediterrâneo e Europa, como no contexto do Pacífico, com os Estados Unidos atuando de forma muito dura contra as longas linhas japonesas de suprimentos.
Durante a Guerra Fria, vimos uma espécie de quase bloqueio quando os Estados Unidos impuseram uma quarentena naval para impedir a entrada de navios soviéticos com mísseis em Cuba. E durante os conflitos no Golfo, nos anos 90 e princípios do século XX, a coalizão impôs zonas de exclusão naval e ações de interceptação de navios iraquianos. Com tudo isso dito, estamos vendo agora o início de um bloqueio naval dos Estados Unidos contra a Venezuela. A apreensão do petroleiro Skipper cria efetivamente um precedente, mostrando que os Estados Unidos estão dispostos a usar a força no mar contra embarcações que consideram violar as suas sanções, com os Estados Unidos, aliás, contando com uma força no Caribe mais do que suficiente para isso, com alguns especialistas mencionando explicitamente a possibilidade de ações ainda mais duras, incluindo um possível bloqueio de petróleo. Mas não podemos nos esquecer que um bloqueio naval formal é tipicamente considerado um ato de guerra sobre o direito internacional. No entanto, no caso específico dessa apreensão, os Estados Unidos encaram mais com a execução de mandados e sanções legais do que propriamente um bloqueio. Em outras palavras, aquilo que estamos vendo se parece mais com uma política de interceptações em alto mar, visando a imposição de sanções já aplicadas, algo que é bem diferente de um bloqueio naval formal e declarado. Mas se os Estados Unidos avançarem para um bloqueio autêntico, a Venezuela seria profundamente prejudicada, não só com relação ao contrabando de petróleo com outras nações sancionadas, como Cuba, Irã e Coreia do Norte, mas também em áreas como comida e até mesmo medicamentos que poderiam deixar de fluir em caso de um bloqueio autêntico. Isso também reforçaria a narrativa da ditadura de Maduro, e poderia ser usado para mobilizar ainda mais as suas forças internas sob a justificativa de uma defesa contra ações imperialistas dos Estados Unidos na região. Mas, especificamente com relação à pergunta a título do vídeo, a resposta mais honesta com base nas informações disponíveis hoje é que estamos vendo uma escalada clara nas pressões marítimas dos Estados Unidos contra a Venezuela. Mas a apreensão realizada nesta quarta-feira não demonstra de fato um bloqueio naval, inserindo-se mais em uma ação de imposição de sanções aplicadas em 2022. Essa diferença entre ações isoladas em um contexto de sanções e um bloqueio naval efetivo pode parecer sutil, mas é militarmente gigante. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.